Graças, paz, queridos, boa noite. Glória a Deus, estamos aqui reunidos mais uma vez para bendizer ao Senhor e para recebermos daquilo que Ele tem para nós. A Bíblia nos diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Eu tenho certeza que você veio essa noite aqui para buscar o Senhor, juntos. E eu tenho uma certeza, existe galardão da parte de Deus para nós. Não há como estar diante do trono da graça de Deus e não ser alcançado pelo seu amor, pela sua graça, pela sua bondade. Tudo que Deus tem é bom e Ele tem o melhor para nós. Planos de paz dele se tornam realidade quando nós estamos em comunhão com Ele. Glória a Deus. Então vamos começar. Peço que você abra a Bíblia comigo, por favor, em Gênesis capítulo 1, verso 26. Glória a Deus. A Bíblia diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aleluia. Capítulo 3, verso 8. Gênesis 3:8, a Bíblia diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores. Verso 9, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Senhor, nós queremos te agradecer por esta noite, pela oportunidade que nós temos de estarmos reunidos para te bendizer, para te glorificar. Nós queremos te agradecer pela liberdade que nós temos de cultuar ao Senhor em comunidade, juntos como irmãos, como corpo do Senhor. Nós queremos te render graças pela presença do seu Santo Espírito em nosso meio, por uma grande unção de ensino tocando os nossos corações. Obrigado pela graça para falar e a graça para ouvir, Senhor. Obrigado pelas suas verdades, ó Pai, criando forma, raiz e frutificando em nossos corações, porque a sua palavra é uma semente incorruptível, Senhor, e o Senhor tornou os nossos corações uma terra fértil, ó Pai. Nós te damos graças, Senhor, ó Pai, porque o Senhor é bom, fiel e maravilhoso. Eu te peço, Santo Espírito, esteja me conduzindo ao longo dessa ministração para que eu fale de acordo com a sua vontade. Que não seja o Lucas, mas seja o Senhor fluindo, a sua unção fluindo através de mim, Senhor. E que tudo aquilo que o Senhor deseja derramar e compartilhar com os teus filhos amados essa noite, que eu consiga fluir, Senhor, ó Pai, e traduzir a mensagem, Senhor, ó Pai, para que eles possam ser edificados. Eu te dou graças em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, queridos. Nós tivemos nessa manhã um culto maravilhoso, e se você não esteve conosco, eu te peço, eu rogo a você que vá no YouTube e que assista a ministração. O pastor falou coisas preciosas da parte de Deus, sobre Deus usar homens, sobre o homem como um agente humano da parte de Deus, e foi extraordinário o que Deus fez. E o pastor ministrou com tanta graça, e o que Deus tinha falado comigo era sobre relacionamentos. Eu falei, como isso se encaixa, como o Espírito Santo é maravilhoso. A gente não combinou, mas o Espírito Santo falou com o pastor, o Espírito Santo falou comigo, e o Espírito Santo vai continuar falando conosco. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Então nós vamos falar nessa noite sobre relacionamentos. Nós lemos algumas passagens aqui, inicialmente de Gênesis, e nós vimos que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus tinha comunhão com o homem pecou, e quando o homem pecou, Deus falou: Adão, onde é que você está? Eu não estou te percebendo. Onde é que você está? Eu não estou te percebendo em mim, eu não estou te percebendo em relacionamento comigo. Aleluia. Nós somos criados para ter relacionamento. Diga assim: eu fui criado para ter relacionamento. Glória a Deus. Nós não fomos criados para viver isolados. Nós fomos criados para viver em comunidade, para ter comunhão. E precisamos entender que o maior e mais importante nível de relacionamento é o relacionamento com Deus. Relacionamento esse que é o plano perfeito
do Senhor, e nós vemos no Gênesis, nós vemos na criação. Mas por causa do pecado, o relacionamento ficou abalado, o relacionamento ficou estremecido. O homem não tinha mais livre acesso a Deus por causa do pecado, porque Deus é santo, e o homem com pecado não conseguia mais ter comunhão plena, perfeita com Deus. Mas graças a Deus, pela obra da redenção, graças a Deus pelo sacrifício de Jesus, e hoje nós temos livre acesso à presença de Deus, o véu se rasgou, nós podemos ter acesso 24 horas por dia à presença de Deus. E não apenas nós nos achegamos à presença de Deus, a própria presença de Deus está em nós, pelo Espírito Santo. Nós estamos tão perto de Deus que Ele está em nós. E nós estamos em Cristo. E Cristo está em nós. Glória a Deus, nós temos o Espírito Santo. Então nós podemos, por causa da obra da redenção, ter um relacionamento perfeito com Deus. Isso é tão precioso, isso é tão maravilhoso, porque não há como o homem viver com uma plenitude, com alegria, alheio ou afastado de Deus. Não há. As pessoas elas podem pensar que estão bem, mas quem não tem Jesus tem um vazio. Porque o maior e mais importante, o mais perfeito nível de relacionamento é entre o homem e Deus. E Deus está aberto para se relacionar, e toda vez que o homem se relaciona com Deus, o homem é beneficiado. Porque Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é todo-poderoso. E Ele é galardoador, Ele nos ama, Ele tem planos de paz. Então, quando nós nos relacionamos com Ele, o maior beneficiado somos nós. Que coisa boa! Deus tem tudo e entrega tudo para nós, porque nos ama. Ele deseja se relacionar com o homem. Mas, na geração em que nós estamos, existem tantas distrações. Há mais ou menos uns 7 anos, o pastor Janduí começou uma mensagem, um alerta para a igreja. Cuidado com as distrações. Não é tempo de investir em sentimentos. Há mais ou menos uns 7 anos, o pastor começou essa mensagem nos alertando profeticamente. Por quê? Porque a distração nos impede de aproveitar esse relacionamento com Deus, onde nós somos beneficiados, onde nós somos alcançados pela sua glória e pela sua graça, onde nós nos colocamos numa posição onde está chovendo, e nós somos regados pela chuva do amor de Deus. Porque muito embora Deus seja onipresente, Ele vai se manifestar e vai compartilhar com coisas onde Ele é celebrado, onde Ele é honrado, onde Ele é desejado, onde há um coração aberto e com expectativas. E falando de expectativas, eu digo, nós podemos estar num ambiente onde existe um forte Wi-Fi nível NASA, poderoso, maravilhoso, mas se você não tem a senha, você não acessa algumas coisas, você fica limitado. Sabe, o Wi-Fi para um culto é um coração humilde com expectativas. Um coração com Wi-Fi em Deus 24 horas por dia com expectativas. Senhor, eu te amo, Senhor, o Senhor fala comigo, eu estou à sua disposição, o Senhor fala comigo no culto, mas Senhor, é segunda-feira, o Senhor continua falando comigo. Pode falar, Senhor. Eu estou pronto para te ouvir, receber instruções, direções e correções. Eu estou aberto para ser corrigido. O pastor Janduí falou hoje pela manhã, a sabedoria do alto quer sempre uma sala de aula. Uau! Estamos sempre abertos a receber de Deus. Porque Deus é infinito, Deus é eterno, Deus tem muitas coisas. Nós temos provado de muitas coisas, mas eu tenho uma boa notícia. Tem mais, tem muito mais. Tem mais, tem muito mais, tá bom. E nós somos gratos porque temos conquistado, porque temos vivido. Mas tem mais, tem muito mais. E onde que eu vou alcançar esse mais? No relacionamento com Deus. Distante dele, não há mais. O mais é só com Ele. A medida recalcada, sacudida e transbordante é só com Deus que é generoso. Com Deus que é todo-poderoso. Com Deus que ama nos surpreender. Então nós podemos ter um relacionamento genuíno com Deus. Glória a Deus. E nós temos um exemplo extraordinário de relacionamento, a Trindade. A Trindade se relaciona. E nós lemos um versículo de Gênesis, onde nós somos criados à sua imagem conforme a sua semelhança. Sabia que a Trindade se relaciona?
e é um relacionamento perfeito? Não existe competição na Trindade, é um Deus, se apresenta em 3 pessoas, cada um com seu papel, cada um com a sua função, são interdependentes. Um celebra o outro, um abre espaço para o outro. Uau! A Trindade, um exemplo maravilhoso de relacionamento. A Trindade se relaciona. Nós fomos criados à imagem e à semelhança da Trindade. Nós fomos criados com a habilidade de nos relacionar com Deus e uns com os outros. Uau, que maravilha! Existe uma habilidade em nós de nos relacionar. E é um nível mais profundo do que o relacionamento do mundo. E nós vamos descobrir ao longo da ministração. Glória a Deus. Abre a Bíblia comigo, por favor, em João capítulo 17. João capítulo 17. Aleluia. João capítulo 17, o Evangelho de João. Nós vamos ler a partir do verso 19. Aqui Jesus, na sua oração antes de ser crucificado, a oração sacerdotal, João 17. E vamos ver, dentre aquilo que Jesus ora, o que ele fala. Ele diz no verso 19: é a favor deles que eu me santifico a mim mesmo, para que eles sejam também santificados na verdade. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um. Uma glória que Jesus compartilha, para que possamos ser um. A glória de Jesus, a glória que Ele compartilha, para que possamos ser um, para que possamos andar em unidade, como nós o somos. Uma glória que Jesus compartilha para sermos uns, um com Ele e uns com os outros, assim como Ele é um com o Pai, assim como Ele é um com o Espírito Santo. Aleluia! Verso 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. A unidade traz um aperfeiçoamento ao corpo de Cristo. Interessante. A unidade traz um aperfeiçoamento para o corpo de Cristo. Traz uma maturidade. Aleluia. Paramos de ser como meninos, de um lado para o outro, brigando. Mas na unidade nós alcançamos um nível de maturidade. Isso é bom demais. Aleluia, aleluia. Falamos da Trindade, abre a Bíblia comigo, por favor, em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Vamos ver a Trindade em ação. Uma glória para ser um. Uma glória que nos aperfeiçoa. Glória a Deus. Então, Mateus capítulo 3, verso 16. Mateus 3,16, aqui, Jesus, no momento em que vai se batizar, diz assim: batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Eis uma voz do céu que dizia: eis o meu Filho amado, em quem me comprazo. O Espírito Santo vem, o Pai dá testemunho e o Filho está se submetendo. Uau! Trabalhando junto, em unidade. Ei, nós podemos trabalhar assim. Nós somos criados à imagem, conforme a semelhança. Assim como a Trindade trabalha, nós podemos trabalhar. Porque afinal de contas nós somos um. Diga assim: nós somos um. Aleluia, somos um corpo, somos uma igreja. Existe só uma igreja, é a igreja do Senhor Jesus. Existe só um dono da igreja, é Jesus.
Existe só um corpo, e somos nós. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja do Senhor. Aleluia! Aleluia! Então, relacionamento é algo importante. Mas eu não sei quanto a você. Eu já levei minha esposa para jantar e cometi o erro, o equívoco, a distração e o pecado de estar com uma bela donzela maravilhosa, a bênção do Senhor para a minha vida. Porque aquele que encontra uma esposa, encontra a bondade, a benevolência do Senhor. Mas diante disso, eu mexi no celular e decidi dar atenção para ela. No mundo de distrações. Sabe, eu fiz isso com ela. Às vezes eu posso fazer com Deus. Porque se eu não amo a quem eu vejo, como eu vou demonstrar amor a Deus que eu não vejo? Distrações. Aí você pensa, você vai num restaurante legal, está com a pessoa amada, e você não curte aquele momento por causa de uma distração. Deixa de ter a comunhão, que é mais importante, sabe? Porque pouco importa se é num restaurante caro ou se é num restaurante barato, o importante é a comunhão. O alimento é algo secundário. O ambiente pode ser bonito, mas é secundário. Pessoas valem mais que coisas. Pessoas valem mais que bens. Pessoas valem mais que títulos e cargos. Pessoas importam para Deus. Deus não tem nenhum problema e nós temos coisas. O problema é quando as coisas nos possuem. Nós temos um dono. Eu não sou. O celular não é meu senhor. O celular não é meu senhor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Relacionamento é algo importante. Agora, a divisão é algo importante. A divisão é algo perigoso. Divisão é algo perigoso. E o diabo ama ver divisão no meio daqueles que pertencem ao Senhor. Ele se alegra tanto. Eu não sei se você já ouviu aquela peça que tem o Jardim do Inimigo, acho que é, qual que é o nome? Giovanni Si. E aí tem aquela parte, nesse dia te darão flores. Não sei se você já viu essa peça. Então, quando você está em divisão, o diabo chega e vai te dar flores. Porque é o plano dele desde o princípio. Ele não muda a estratégia. O homem, Adão, tinha um perfeito relacionamento com Deus. E aí ele plantou uma mentira, enganou, por quê? Para atrapalhar a comunhão entre Adão e Deus. Só que como consequência, não apenas o relacionamento do homem, de Adão com Deus, se estremeceu. O próprio relacionamento de Adão com Eva. Porque já começou o julgamento, já começou a condenação. Não, Senhor. Foi a mulher que o Senhor me deu, que me deu o fruto. Já começou a condenar, acusar, terceirizar. Já prejudicou o relacionamento. O diabo ama ver divisão. Jesus disse em Mateus 12, 25, que um reino dividido não pode subsistir. Uau! Um reino onde há divisão não permanece. É um reino frágil. É um reino onde facilmente vai ser abalado e vai ser atacado. Porque pensemos que estamos como sendo uns escudo dos outros. Mas não, meu irmão me chateou, estou bravo com ele. Eu não vou estar mais junto não vou mais ser um com ele. Eu abri espaço. Agora existe uma brecha por causa da divisão. E essa brecha, ela é suficiente. E é o espaço que o diabo quer. Para ele entrar e fazer bagunça. Num casamento, numa família, numa empresa, numa igreja, num departamento. O plano dele não muda, ele sempre quer trazer divisão. Ele sempre quer trazer confusão, briga. Agora, Deus diz que onde existe a unidade, existe a bênção.
Ele ordena a bênção. Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. E aí a Bíblia continua dizendo, é nesse lugar que Deus ordena a bênção. Na unidade existe espaço para a bênção, para Deus derramar mais e muito mais. Mais e muito mais. Então a divisão é algo ruim, mas a unidade é algo maravilhoso. A unidade é tão poderosa ao ponto de que os homens quiseram fazer uma torre. E eles se tornaram fortes por causa da mesma linguagem. E Deus teve que acabar com aquela história ali. Porque eles estavam muito bem unidos, mas não era para um propósito bom. Mas a unidade é algo forte. A unidade é algo poderoso. Sabe, nenhum de nós sozinhos, por mais talentosos que sejamos, é tão bom sozinho quanto todos nós juntos. Eu posso ser muito ruim, muito fraco, mas andando com bolsinho eu fico forte. Coisa boa é fazer parte de uma igreja local. Coisa boa é fazer parte do corpo de Cristo. Coisa boa é ter um pai de amor. A Bíblia nos diz em Romanos 12:18, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos. Então nós podemos escolher, nós podemos nos empenhar, nós podemos nos esforçar para ter paz uns com os outros. Mas é legal que Paulo faz um alerta, quando depender de vós, tem momentos que o outro não quer. E aí você não tem muito o que fazer. Mas nós já aprendemos com o nosso pastor, que a pessoa pode não querer se relacionar com você, mas ela não pode impedir de você orar por ela. Ela pode não querer te ouvir, mas ela não pode impedir que Deus ouça você intercedendo e rogando por ela. Então, quando depender de nós, nós devemos nos empenhar para ter paz com todos. Agora, isso não quer dizer que nós não vamos ter confrontos na nossa caminhada. Confrontos vão acontecer. Confrontos, em muitos momentos, serão necessários. Houve um momento em que Pedro precisou ser confrontado por Paulo. Confrontos serão necessários. Temos que entender, quando depender de nós, ter paz uns com os outros. Mas isso não quer dizer que não será necessário alguns confrontos. Porque tem pessoas que não resolvem um problema porque não querem confrontar ao outro. Eu lembro, logo nas primeiras aulas do Rema, em 2010, e tendo aula com o apóstolo Guto, eu lembro que ele deu um exemplo. Eu prefiro um inimigo vivo do que um amigo morto. Se é necessário colocar o dedo na ferida, para que essa vida seja restaurada, para que essa vida seja salva, ainda que fique chateada comigo, eu vou fazer. Por amor a Deus e por amor a essa vida. Então, confrontos, em alguns momentos, são necessários por amor ao outro. Então, se é necessário você confrontar alguém, não fuja disso. E não fuja de ser confrontado. Quando for confrontado, tenha humildade para ouvir. Agora, é necessário que, quando houver um confronto, a Bíblia diz como que deve ser uma disciplina. Deve estar possuído de bondade e cheio de conhecimento. O padrão bíblico para uma repreensão, para um confronto, para uma restauração não é trazer acusação, não é trazer condenação, é estar possuído da bondade de Deus e com a sabedoria da palavra. Não é possuído de raiva e cheio de ódio, não, é possuído de bondade e cheio de conhecimento. Porque nós queremos restaurar, nós não queremos matar ao outro. Porque numa igreja local, por exemplo, nós temos pessoas de vários níveis. Nós temos bebês espirituais, nós temos crianças, pessoas na época da meninice espiritual, nós temos pessoas que já estão numa adolescência e pessoas que já têm um nível de maturidade. Aleluia! E eu tenho que entender que é possível que o meu irmão não tenha tanta maturidade. Mas Paulo disse, você que é forte, deve suportar a debilidade de quem é mais fraco na fé.
Aleluia! Aleluia! Graças a Deus que quando uma mãe, o bebê ele fez alguma coisa na fralda, ela não joga o bebê e fica com a fralda, ela joga a fralda, limpa o bebê e está tudo bem. Glória a Deus, né? Não, essa criança está suja, o cheiro está ruim. Está chorando tanto à noite, só pede de mamar, não me deixa dormir, eu vou jogar essa criança. Não, não vai, a mãe não faz isso. Ainda que esteja cansada, ainda que esteja esgotada, ela foi habilitada para ser mãe. Mesmo nessa fase que é tão complicada e desafiadora para uma mulher, que tem que renunciar a algumas coisas próprias para cuidar do outro. Uau! Cuidar do outro, renunciar ao próprio direito para cuidar do outro. Isso sobe como incenso agradável a Deus. Uma renúncia, um amor. Glória a Deus. Jesus é um modelo perfeito de relacionamento. Deus que se faz homem, que assume uma natureza humana. E nós não vemos Jesus fazendo acepção de pessoas. Nós vemos Jesus sentando com os pecadores, ensinando, perdoando. Quando todo mundo queria jogar pedras naquela mulher, Jesus não faz isso. Ele ensina. Aleluia! Mas quando Jesus precisava repreender os discípulos, ele repreendia também. Jesus não andava só com quem tinha condições. Jesus andava com todos. Porque ele diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. A mentalidade do rei. Servir, eu não quero ser servido, porque quando eu tenho um relacionamento com o outro, pensando só no benefício, isso tem algo de errado. Não, o que será que o Ricardo tem para me oferecer? Se ele tem alguma coisa para me oferecer, eu vou me relacionar com ele. Se ele não tem, eu não quero não. Misericórdia, eu não tenho tempo a perder, a vida é uma só, por que eu vou me relacionar com ele? Eu quero ser beneficiado. Mas a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Aleluia, aleluia. Aleluia. Jesus lavou os pés dos discípulos, mostrando humildade. O Senhor servindo. Jesus ele apenas não falava, ele não ensinava. Jesus ele vivia. Jesus ele manifestava a expressão exata do ser de Deus. Quero conhecer a Deus, quero conhecer o caráter de Deus. É só olhar para Jesus. E como Jesus se relaciona com as pessoas? O mesmo Pedro que traiu Jesus foi restaurado pelo mesmo Jesus que foi traído. Jesus não desprezou Pedro por causa de um erro, por causa de uma falha. Sabe, como o pastor Janduí disse, pessoas podem falhar com a gente. E vão falhar mesmo. Vão falhar e a gente tem que estar preparado para isso. Pessoas podem falhar com a gente. Nós podemos falhar com as pessoas. Não estamos alheios a isso. O pastor hoje, com tanta graça, tanta unção, dizendo assim, eu não quero errar, mas pode ser que eu erre, pode ser que eu esqueça. E falou isso com lágrimas, com coração, sabe? A sinceridade de um pastor, de um homem. Um homem de Deus, um homem maduro, mas disse, mesmo com 40 anos de ministério, eu confesso a vocês, pode ser que eu erre, pode ser que eu esqueça, pode ser que eu falhe. Que humildade, queridos. Não estamos imunes, por isso nós não devemos oferecer julgamento, nós devemos oferecer amor. Porque a unidade é algo poderoso. Nós vemos no Novo Testamento uma expressão, uns aos outros, uns pelos outros, uns com os outros, porque nós não fomos criados para viver sozinhos. Por exemplo, a Bíblia diz em Romanos 12:10, amai-vos cordialmente uns aos outros. Gálatas 6:2 diz, levai as cargas uns dos outros. Efésios 4:32 diz, sede benignos uns com os outros. Aleluia, eu posso levar a carga do meu irmão, eu posso ajudar. Ele está numa carga pesada, eu posso ajudar. Eu posso ser refrigério da parte de Deus. Eu posso ser um agente humano enviado pelo Senhor para ajudar o meu irmão que está com alguma carga. Pastor falou hoje sobre agentes humanos. Nós esperamos pessoas, conversamos pessoas para chegarem para nós, mas nós também chegaremos para os outros. Nós estamos à disposição para servir.
Nós estamos à disposição para servir. Nós estamos à disposição do reino de Deus. Nós temos um Senhor, nós temos uma missão, nós temos uma função. Nós somos importantes no corpo de Cristo. Não existe ninguém, ainda que possa ser ainda um bebê espiritual, tem uma função. Pode dar uma gargalhada, pode dar um sorriso, que pode mudar a vida e o dia de alguém. Alguém novo na fé, cheio de expectativas, aquela fé genuína, aquela fé perfeita, aquela fé daquele amor que acabou de nascer, que toca as nossas vidas. Eu posso ter 30 anos de igreja, ouvir alguém nascer de novo, com tanta fé, com tanto vigor, com tanta convicção. A minha vida é tocada pelo outro, pouco importa se eu tenho 30 anos de igreja. Alguém acabou de nascer de novo, pode me ensinar. Aleluia! A Bíblia diz em Efésios 4,16, que a justa conversão de cada parte efetua o seu próprio crescimento em amor. Diga assim, eu tenho uma parte e eu vou cumprir. Uau! Quando nós reconhecemos que nós temos uma parte, nós cumprimos, nós colaboramos para o crescimento do corpo, para a maturidade do corpo. Glória a Deus, nós temos uma função. Paulo, em 1 Coríntios 12, faz aquela metáfora falando dos dons, ou falando das pessoas, como trazendo uma alusão ao corpo. Sabe? Nós somos membros do mesmo corpo. Aleluia! E um membro fora do corpo não consegue exercer função. Se esse dedo for decepado e ficar fora do corpo, ele perde a função. Mas esse dedo é tão pequenininho. Será que sozinho ele vai fazer alguma coisa? Eu não consigo pegar muita coisa com esse dedinho. Mas quando esse dedinho se une aos outros dedos que estão perto dele, quando ele se une aos que estão perto dele, esse dedinho obtém uma força, uma função, uma importância extraordinária. É só um dedinho, mas junto com o outro, pega o copo, levanta, faz, serve. Sozinho pode ser que eu não consiga, mas junto com o outro eu consigo. A Bíblia diz em 1 Pedro 4,10, servis uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Diga assim, eu recebi um dom. E agora tem uma boa notícia, o dom que você recebeu é para servir. O dom que você recebeu não é para você mesmo. O dom que você recebeu é para servir. Aleluia, diga assim, eu recebi um dom. Glória a Deus, recebemos um dom. E é para servir uns aos outros. E quando você usa esse dom para servir, que alegria que você tem. Um senso de propósito, de missão. Porque como é bom ser útil para Deus. Como é bom ser usado por Deus. É coisa boa demais, queridos. Oh, aleluia. Mas eu tenho tão pouco. Eu tenho tão pouco que eu tenho. Havia um jovem que tinha apenas 5 pães e 2 peixes. Mas quando o pouco é entregue nas mãos do Senhor da igreja, existe uma multiplicação, existe uma abundância, existe suprimento. Pessoas são saciadas quando eu entrego o pouco que eu tenho. É tão pouco, mas eu entreguei para Jesus, com o meu coração, com a minha disposição. Catherine Kuhlman disse, Senhor, se você pode usar o nada, me usa. Uau! Meu Deus! Eu tenho tão pouco, mas eu te entrego tudo que há em mim, te entrego tudo que existe em mim, te entrego tudo, meu amado. E ele recebe. Pode parecer tão pouco para o outro, mas para ele é tudo que ele quer. Deus não resiste um coração quebrantado, rendido e humilde. Ele resiste à soberba, mas da graça humilde, Ele dá passagem, Ele impulsiona, Ele empodera, Ele promove, Ele faz. Ele só precisa de alguém disponível. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Nós somos capacitados para andar em amor. A Bíblia diz que nós recebemos o amor do tipo de Deus e nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Nós somos capacitados para andar em amor. E o amor é de
tanta importância, de tanta validade para o relacionamento. Porque um relacionamento que não tem amor, não vai ser um relacionamento maduro. Não vai ser um relacionamento em que vai prosperar e que vai avançar. Em que vai dar frutos. Para que um relacionamento tenha frutos, é necessário o amor. Mas não um amor que o mundo prega, é o amor do tipo de Deus. O amor que não busca o seu próprio interesse. O amor que não se exaspera, que não se ressente do mal. O amor que tudo crê, que tudo sofre. Diga assim, eu recebi o amor do tipo de Deus em meu coração. Aleluia. Capacitados para amar no nível poderoso, no nível sobrenatural, ainda que alguém possa falhar com você. Você tem um amor para poder perdoar. Sim, seremos ofendidos. Sim, é possível que sejamos traídos. Mas temos que perdoar. Porque relacionamento é algo importante. Aleluia. Porque às vezes a gente espera, não, se o outro vier pedir perdão para mim, eu volto a ter relacionamento. Que tal você ser o outro? Às vezes a gente espera, não, a irmã falhou comigo, Senhor, eu até perdoo, mas ela tem que vir no domingo, no culto da ceia, antes de entregar a oferta. Se ela vier ajoelhada no milho, me pedir perdão, eu volto a ter relacionamento com ela. E que tal se eu buscar a restauração do relacionamento? Irmã, aconteceu, a gente falha, mas me perdoa, eu te amo. Eu não quero que nada atrapalhe o nosso relacionamento. Uau! Porque eu perdoo, mas eu não quero mais ter relacionamento. Ainda bem que Deus não fez assim. Que pensa que coisa? Deus ia perdoar e falar, agora eu perdoo. Não quero relacionamento com a humanidade. Se virem aí, não quero nada com vocês. Vocês não vão para o inferno, vocês estão perdoados, mas relacionamento comigo não. O homem falhou. Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, da glória de Deus. Não, comigo não. Não vão para o inferno, está tudo bem. Relacionamento comigo não. Eu não quero, eu não vou permitir que volte a ter contato comigo. Perdoei, liberei, está liberada a vida, mas não quero nada. Ainda bem que Deus não fez assim. Porque o que adianta não ir para o inferno e ainda não ter a presença de Deus? Moisés, quando disse, o que me adianta ir para a terra prometida se a sua presença não for comigo? Se eu não tiver comunhão, se eu não tiver intimidade, do que adianta estar no jardim do Éden? Porque o homem pecou. E o que adianta estar no jardim do Éden? O que adianta estar na criação? Deus criou e tudo que criou era bom. O que adianta ter tudo de bom que Deus criou e não ter Deus? Porque Deus vale mais. Deus é mais importante. O relacionamento com Ele é mais importante, sabe? Com outro também é mais importante. Se eu tiver que abrir mão de alguma coisa para ter relacionamento, Paulo diz, eu me fiz de judeu para com judeus, me fiz de gentil para os gentios. Se eu tiver que abrir mão de alguma coisa para um relacionamento, para que o Senhor seja glorificado, eu estou disposto. Uma renúncia que agrada o coração de Deus, porque busca o benefício do outro. Certa vez eu ouvi que toda pessoa precisa de um Barnabé, de um Paulo e de um Timóteo. Alguém que vai te resgatar, como o pastor Janduí leu hoje de manhã. Barnabé foi resgatar, foi interceder por Paulo. Alguém que vai cuidar de você, alguém que está num nível maior, alguém que vai te puxar. Um Paulo também que vai desbravar e que vai investir num jovem Timóteo. Jovem, não tem talento assim, tem uma chamada, mas eu vou investir. E um próprio Timóteo que vai ser humilde para receber instruções. Nós precisamos de pessoas nesses 3 níveis de relacionamento. E nós podemos também operar nesses 3 níveis na vida de outras pessoas. Uau! Uau! O pastor Janduí disse já algumas vezes, a gente só sabe o que é misericórdia quando a gente precisa dela. E aí isso me faz lembrar da regra de ouro que Jesus diz. O que você quer que os outros vos façam, faça a você. Nessa situação, o que eu queria que fizessem comigo? Se fosse eu no lugar dela, como eu queria que me tratassem? A regra de ouro. Como eu quero ser tratado, eu vou tratar o outro. E ninguém quer ser tratado mal. Todo mundo quer ser tratado com amor, com misericórdia, com sorriso, com alegria, com generosidade. Aleluia! Glória a Deus.
temos que aprender a valorizar uns aos outros, celebrar uns aos outros. Porque às vezes não vou ser eu que vou levantar o troféu. Tá tudo bem, é o corpo de Cristo. Sabe, eu não celebro na mensagem só quando eu prego. Quando o Bolsinha prega, eu vibro, eu me alegro, eu me conecto. Não fui eu pregando. Qual o problema se não sou eu? O importante é que Cristo seja exaltado. Não, aquele ministro ali, o jeito dele eu não gosto. Você pode estar deixando de receber alguma coisa de um agente de Deus, por não gostar do jeito. Às vezes a embalagem não é o que você quer, mas essa embalagem, ela está carregando algo da parte de Deus. E aí quando você tem algum preconceito, você deixa de receber algo que Deus tem, por causa do garçom. Às vezes o garçom não é o mais bonitinho, não tem um sorriso. Ah, mas um garçom barbado, eu prefiro um garçom sem barba. Sabe? Deus pode usar qualquer um para trazer alguma coisa da parte de Deus para nós. Pode ser um pequenino, por isso a gente vai se relacionar com todo mundo, porque Deus usa todos. Deus usa todos. Agora, finalizando, eu sei que ao longo da nossa caminhada, da nossa trajetória, pessoas falharam com a gente, nós falhamos. E às vezes por causa de uma timidez, de uma ofensa, de alguma coisa que aconteceu na minha vida, eu fiquei traumatizado e não quero mais ter relacionamento. Queridos, precisamos buscar a restauração em Deus. Não podemos deixar que o trauma do passado nos impeça de ter novos relacionamentos, porque relacionamento é o plano de Deus. Você vai ver de Gênesis e Apocalipse, relacionamento. Amor, relacionamento. Então, queridos, não deixe que o passado te impeça de ter relacionamentos. Não deixe que o passado, não deixe que as feridas do passado te impeçam de receber de agentes humanos. Porque Deus usa homens. Os homens podem até falhar, mas Deus continua usando homens. E cada um deve ser jardineiro do seu próprio coração. Eu sou responsável em guardar o meu coração. Pouco importa o que o outro fez comigo. Eu não vou deixar isso atrapalhar o meu relacionamento com Deus nem com o outro. Eu sou responsável em guardar o meu coração. Glória a Deus. Agora, diante de tudo isso que nós ouvimos, a minha oração é que a gente valorize mais os relacionamentos. Em casa, com a esposa, com os filhos, no ambiente de trabalho, no ambiente eclesiástico, num departamento, precisamos valorizar os relacionamentos. Existe um livro do Tony Cook, Relacionamentos Importam, eu recomendo esse livro. Muito bom para a gente avançar e crescer nesse entendimento. Mas estou finalizando, e como eu disse, o maior e mais importante relacionamento que o homem pode ter, e o primeiro e primordial, que vai fazer com que todos os outros relacionamentos possam se desenvolver com graça, com glória, com pureza, com santidade, é o relacionamento entre o homem e Deus. Porque nós podemos ter paz com os outros, mas a Bíblia diz, justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Deus é um Deus de paz, nós temos paz com Deus e podemos ter paz com os outros. Jesus disse, eu deixo-vos a minha paz vos dou, não dou como o mundo vou lá dar. O Espírito Santo é Espírito de paz. Então Jesus morreu para que todos possam ter relacionamento de volta